O tema da educação antirracista, ele chega para nós hoje como se fosse um tema novo, mas na verdade, se formos olhar com um olhar atento, a gente vai ver que esse é um tema que ele está presente na constituição do ser brasileiro, porque desde o princípio nós vamos ter aqui no Brasil o elemento da cultura negra como um traço distintivo. A gente remonta lá aos princípios daquilo que a historiografia chama como descobrimento do Brasil, e aí é uma leitura parcial do fato histórico, mas a gente tem, antes mesmo do europeu chegar aqui no Brasil, a gente tem a presença dos indígenas, os povos originários, e aí depois chega o europeu, depois chega, é trazido à força o africano, e aí depois juntos se vão constituindo o que é o ser brasileiro. E então, a partir dessa concepção, é que a gente precisa entender o que nos fez e o que nos faz ter visão, ter ações onde queremos, muitas vezes, impor ou então dizer que um elemento cultural, um elemento social de determinada cultura é melhor que o outro. E dentro desse contexto, é que nas diretrizes da Companhia de Jesus para a educação nos colégios jesuítas, nós temos o documento Colégio Jesuítas, uma tradição viva no século XXI, que traz um conjunto de 10 identificadores, que a gente chama 10 identificadores globais de um colégio jesuíta. E o que são esses identificadores? A gente poderia dizer que são elementos distintivos de um colégio jesuíta, para ser um colégio jesuíta. E aí, dentro desse conjunto de identificadores, nós vamos encontrar, por exemplo, um identificador que os colégios devem ser espaços abertos para acolher a diversidade das nossas comunidades humanas. Ou seja, devem ser lugar onde todos possam acessar, independente das suas condições, e sejam elas as mais diversas. Por exemplo, um outro identificador é a interculturalidade. E o que é a interculturalidade dentro dessa perspectiva? Nada mais é do que colocar no espaço comum a riqueza intercultural de todos os sujeitos, de todos os indivíduos que compõem essa sociedade humana de um colégio jesuíta. Fazer isso, hoje, no Brasil, por exemplo, é um exercício bastante complexo, mas extremamente necessário. Não dá mais para a gente ficar pensando, articulando, organizando qualquer que seja a intervenção, qualquer que seja a interlocução com os sujeitos, com as representações sociais, seja elas quais forem, sem considerar as diferenças como riqueza. Interação social, a interação cultural, ela é riqueza. E a diversidade, as diferenças, elas devem ser vistas exatamente como nessa perspectiva. Né? Depois, um outro identificador global é a excelência humana. E aí, essa excelência humana ela está vinculada também à questão da cidadania global. E um cidadão global é aquele que consegue não somente perceber, mas interagir no mundo, dialogar com o mundo, mas de uma forma propositiva. E a excelência humana implica ajudar na formação de homens e mulheres capazes de dialogar, de interagir com o mundo, mas de uma forma que façam esse mundo melhor. Então, a educação antirracista, antes mesmo de qualquer viés ideológico, sociológico, antropológico, nós, dentro da educação jesuítica, dentro de um colégio jesuíta, nós temos isso como uma ação de reconciliação e justiça. Ou seja, chamar a todos. E esse todos é exatamente essa diversidade todas que nós temos, né, enquanto constituição de ser uma sociedade, a sociedade brasileira, por exemplo, e chamar a todos para fazer parte desse movimento onde cada um, com a sua riqueza cultural, com a sua riqueza das suas manifestações artísticas, com a sua riqueza do ser pessoa, aportam, colaboram para a constituição de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Então, o documento nos orienta e traça diretrizes para que nós possamos trabalhar de tal forma que estar numa instituição de educação da Companhia de Jesus signifique estar num ambiente onde
Eu sei que vou viver experiências com diferenças e que isso vai me enriquecer em todos os aspectos, humanos, sociais, políticos, religiosos, em todos os aspectos que envolvem o meu ser pessoa, o meu ser cidadão.